Bom dia, Shalom Adonai, amigos, amigas, filhos do Altíssimo. Estamos aqui para o nosso segundo dia de jejum. Algumas pessoas estão entrando no segundo dia agora, 6 horas, uma outra turma começou ontem, né, porque começamos no dia às 20 horas na quarta-feira. E esse segundo dia é o que nós vamos trabalhar hoje, o que nós vamos buscar no Senhor é a guerra espiritual. Nós precisamos entender isso, que nós estamos em guerra e precisamos buscar essa autoridade em Cristo e esse alinhamento interior. Então, esse segundo dia, ele é muito... é o mais intenso, vamos dizer assim, né? O segundo dia é o mais intenso espiritualmente. É o momento do jejum em que a nossa sensibilidade espiritual, ela aumenta. E muitas vezes o inimigo ele vai tentar nos distrair nisso. Ele vai tentar gerar distrações, cansaço, irritação, pensamentos de desistência. Então, por isso, hoje é dia da gente firmar a nossa mente, ter a nossa mente firmada em Cristo, usar a palavra como uma arma, renunciar às batalhas internas e declarar vitória. Hoje é o dia para a gente fazer isso. E nós temos algumas perguntas a fazer ao Senhor também no dia de hoje, né? Para entendermos isso. Primeiro, eu preciso perguntar: o que está tentando me desconectar da tua presença? Quando eu perceber que eu estou distraída, eu tenho que pedir isso ao Senhor. Senhor, joga luz. O que é que está tentando me desconectar? O que está tentando romper, cortar, né, essa ligação que eu tenho com o Senhor, essa conexão com o Senhor? O que está tentando me desconectar de Deus, me desconectar da presença, me desconectar do propósito? Eu também preciso perguntar quais são as mentiras que eu ainda estou acreditando. E essas mentiras, amadas, pode ser a nosso próprio respeito. Sabe, a mentira de que eu não sou capaz, a mentira de que não tá, isso não esse esforço, esse sacrifício, essa entrega não tá valendo de nada, a mentira de que é só um tempo perdido. Quais são as mentiras que eu ainda estou acreditando? Eu preciso perguntar isso para o Senhor. Senhor, eu estou no segundo dia desse propósito. Ainda existe alguma mentira, alguma ideia mentirosa que eu ainda estou acreditando? Será que ainda existe algum dentro de mim, algum pensamento, alguma mentira que ela ainda é forte? Eu ainda olho para ela e eu acho que é uma verdade? Mentiras como incapacidade, insegurança, insuficiência, são mentiras que o inimigo tenta usar como distração para nos afastar desse propósito. Lembre-se, o segundo dia, é um momento de sensibilidade espiritual mais apurado. E o inimigo vai tentar te tirar desse lugar. O inimigo vai tentar te desconectar da presença. E ele faz isso colocando mentiras na nossa mente, dizendo de que não vai fazer mais um jejum que você está fazendo? Mais um jejum? Você já fez tantos. Sabe, é como a gente faz alguns propósitos. Mais um propósito? Você já fez tanto, Deus ainda não te respondeu em nada. Isso são mentiras que você precisa, em nome de Jesus, declarar a verdade sobre elas. A verdade da palavra. Declarar que o Senhor está com você, de que o Senhor fez você firme, fez você inabalável nele, porque ele é inabalável. Então, entenda que essas mentiras, elas podem te desconectar da presença. E uma outra pergunta, outra oração que nós precisamos fazer ao Senhor logo nessa manhã é: quais fortalezas precisam cair? Quais são as fortalezas que precisam cair? Eu preciso perguntar isso para Deus. Senhor, ainda tem alguma resistência dentro de mim? Ainda tem alguma fortaleza dentro de mim? Ainda existe, Senhor? Porque às vezes existe ainda fortalezas. O texto, Paulo vai falar em Corinto que as armas da nossa batalha não são carnais, são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Que fortalezas são essas? Fortalezas do raciocínio humano. Então, eu preciso perguntar para o Senhor: Senhor,
existe alguma fortaleza em mim ainda? Existe ainda a fortaleza da rejeição, a fortaleza do abandono, a fortaleza da invalidação? Existe ainda em mim a fortaleza da insuficiência, a fortaleza da bastardia? Nós precisamos fazer essa pergunta ao Senhor. E eu sei que é difícil quando o Senhor vem e nos mostra, ó, ainda tem uma fortaleza aí, você precisa derrubar ela em nome de Jesus, no meu nome. O Senhor, ele nos mostra. E eu sei que às vezes isso é difícil porque a gente olha e acha que, eu já venci isso. E às vezes não venceu ainda, às vezes a fortaleza ainda está aí, só de repente ganhou uma outra roupa. Às vezes colocou uma outra roupagem e você não está enxergando. Por isso que precisamos pedir ao Senhor. Às vezes nós achamos que já superamos, que já vencemos algumas debilidades, algumas fraquezas. Só que quando nós oramos ao Senhor num dia de batalha como é o dia de hoje, nós observamos que às vezes ainda a fortaleza está lá. E aí o que eu preciso fazer? Usar as armas de guerra que o Senhor me deu. Porque as armas da nossa guerra, da nossa batalha, são poderosas em Deus. O texto que nós vamos meditar hoje é Tiago 4, 7, que vai dizer para nós resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes de resistir, o texto vai nos dizer, esse versículo de Tiago vai falar, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Não há resistência no mundo espiritual se eu não estiver submetida à vontade de Deus. Então, hoje nós vamos, além do texto de Tiago 4,7, nós vamos sermos ministradas em Efésios 6, do 10 ao 18. Então, eu quero te convidar você a ler esse texto, tanto de Tiago quanto o texto de Efésios, e deixar o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Lembre-se, esse segundo dia ele é marcado pelo dia mais intenso do jejum. É um momento onde a sensibilidade espiritual ela está sendo aumentada e o inimigo vai fazer de tudo para tentar te paralisar. Ele vai gerar distração, ele vai trazer o cansaço, ele vai trazer irritação e muitas vezes pensamentos de desistência. Vença isso no Senhor Jesus e supere tudo isso em Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que nessa manhã você esteja submetido à vontade de Deus, porque assim você vai conseguir resistir o inimigo das nossas almas. Deus abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.